Muito bem, agora são 6 horas em ponto, 6 em ponto. A gente começa o nosso Correio Manhã de hoje falando sobre um carro que foi tomado por assalto, isso no bairro Valentina de Figueiredo, aqui na capital. Foi ontem à noite. Coloca as imagens na tela do povo, por favor, Taubaté. O veículo foi esse importado, uma SW4 branca. Assim que a vítima teve o carro levado, ela acionou a polícia que, através de um serviço de inteligência, começou a mapear onde esse veículo estaria. Ele foi localizado pela Rotan. Aí, meu povo, começou uma grande perseguição. O bandido acelerou pelas ruas de Mangabeira, atropelou motociclistas, bateu em vários carros, até entrar em uma rua, bater em mais veículos ainda, e não teve mais para onde ir e acabou preso. Depois de dar muito trabalho, a casa caiu para ele. Com o bandido, a polícia ainda apreendeu uma arma usada em assaltos. O repórter Jonas Batista acompanhou essa história bem de perto, na tela do povo. Por volta das 7h30 da noite, aquele carro que você está vendo ali, aquela SW4 de cor branca, foi tomada por assalto no Valentina de Figueiredo. A partir daquele momento, a polícia foi notificada. Eles começaram a fazer o monitoramento aqui de toda essa área. Resultado, o carro foi localizado aqui no bairro de Mangabeira. E a partir dali, os policiais começaram a fazer o que se chama de um acompanhamento tático. Ou seja, eles sabem que o carro está na área, começam a identificar o carro e começam a seguir o carro. Só que em determinado momento, as pessoas que ocupavam o carro perceberam que estavam sendo seguidos pela polícia e houve uma troca de tiros. O carro, inclusive, olha, tem várias marcas de bala. A perseguição foi mais intensa aqui na rua Josefa Taveira. E aqui nessa rua, a Sargento Miguel Moreira, simplesmente os ocupantes do carro entraram na rua na intenção de fugir dos policiais que vinham bem próximo. Uma equipe da Rotan, apoiados também por equipes do 5º Batalhão. Só que aqui, quando ele entrou na rua, muitos carros estacionados e aí ele começou a bater. Bateu primeiro daquela van que está estacionada ali da frente, aquela van escolar. Bateu na parte traseira. Tá? E depois de bater na van, já descontrolado, ele simplesmente saiu levando os carros que estavam estacionados aqui. Bateu nesse Fox, destruiu completamente a traseira. Outros 2 carros estavam estacionados, esse Toyota e um outro carro mais da frente. E ele bateu em todos. Frente do carro está completamente amassada. As marcas dos tiros que foram disparados durante a perseguição e resultado. Não se sabe ao certo quantas pessoas participaram desse assalto. Desconfiança de que pode ter sido 2 pessoas, mas um acabou sendo preso. Inclusive a arma que ele estava usando foi apreendida. Ele havia roubado esse carro no Valentina e pouco tempo depois, após as informações do veículo, uma equipe da Rotan se deparou com ele aqui em Mangabeira. Então solicitou apoio das demais viaturas aqui da região. Houve acompanhamento, ele atingiu alguns veículos, primeiro uma motocicleta ali no mercado público, e de lá para cá, esses veículos estão nessa rua. Então chegando aqui, ele não teve mais para onde ir, tentou fugir, mas foi capturado pelo pessoal da Rotan. E aí levado para a central. Foi levado para a central. Ou seja, quem passar por uma situação como essa, primeira providência é avisar a polícia. Primeira providência, que foi o que foi feito e de imediato o veículo foi localizado. O dono do carro já esteve aqui? Já esteve aqui e também é para a delegacia. Já está acompanhando tudo. Acompanhando tudo. O homem que pegou a SW4 por assalto lá no Valentina de Figueiredo foi identificado apenas pelo primeiro nome, Pedro. E por enquanto ainda não se sabe se ele responde ou já respondeu ou se tem alguma passagem pela polícia. Depois de preso, foi trazido aqui para a central de polícia. Deve responder por assalto, perseguição, tiros e também deve passar pela audiência de custódia. Mas nesse caso, ele vai dançar. Outra coisa, ele disse que é da cidade de Bahia, mas por enquanto a polícia ainda não tem informações detalhadas sobre o perfil desse homem que se identificou como Pedro. A gente estava na rua da Praça do Coqueiral, em Mangabeira, quando a gente cruzou com o veículo. Ele estava no sentido contrário e quando percebemos que o veículo que passava pela gente era o veículo que havia sido informado pelo CICC, que havia sido roubado há poucos instantes no Valentina, nós retornamos e iniciamos o acompanhamento tático. E aí houve a troca de tiro? A gente teve que efetuar alguns disparos, visto que o indivíduo ele estava de posse de uma pistola e várias vezes ele fez menção de atirar contra a guarnição, além de fazer várias vítimas durante o trajeto. Só ali na Josefa Taveira ele derrubou 2 motociclistas
e saiu colidindo com outros veículos. O cara estava armado. E você aí? O cara sacou a arma para atirar contra a polícia, para você atirar aí? nos policiais. Para conter esse homem, os PMs tiveram de atirar contra o pneu para poder segurar esse cara que vinha feito um doido, atropelando todo mundo. Você viu as vítimas caídas lá no chão, na principal de Mangabeira, né, Wander? Tinha lá motociclista que ele foi passando por cima. Ele foi atropelando todo mundo para poder escapar do cerco policial. Na Josefa Taveira, ele atropelou pelo menos 2 motociclistas. Aqui, ó, as vítimas caídas no chão. O cara poderia ter matado várias pessoas nessa fuga. Várias pessoas. Ele roubou esse carro, um carro importado, armado, já ameaçou a vítima e dali já começou a fuga. Já começou a fuga, bateu em vários carros. O que ele provocou de prejuízo e por pouco não matou pessoas, não está escrito. Olha quanto estrago ele fez pelo caminho. Foi batendo em vários carros para poder escapar da polícia. Aí ele entrou numa rua, bateu em outros carros e virou numa outra rua. Aí não teve jeito, não teve mais para onde ir. Acabou sendo rendido e preso pelos policiais. Mas até lá, olha só o estrago que ele fez. E isso também, o que o dono do carro fez, dono desse carro branco que foi roubado fez, assim que ele foi assaltado, de imediato ele ligou para a polícia. Ele já avisou a polícia que com a ajuda de câmeras de segurança foi monitorando esse carro, para saber por onde que ele estava passando, a rota que ele estava fazendo. Aí passou perto de uma viatura, você viu só a policial dizendo, aí como tinha feito o chamado no rádio, o dono tinha ligado para a polícia, já sabia que era um carro branco, que era uma SW4. Assim que os policiais viram, começaram então a fechar o cerco, até prender esse homem que estava com uma pistola, uma arma usada nesse assalto e em outros também. Está aqui, ó, a pistola municiada com um pente carregado e estava pronto para atirar nos policiais. Só não conseguiu atirar porque ele estava preocupado com a fuga. Estava tentando escapar, chegou a apontar a arma para os policiais que atiraram para acertar no pneu para conseguir parar esse cara. Ainda bem que ninguém se machucou com gravidade, ninguém morreu nessa história. E esse cara aqui, ó, ainda bem que a casa caiu.